Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada. Muito prazer receber você aqui para trocar ideias sobre empreendedorismo, sobre negócio, né, Eduarda? Como sempre, a Eduarda aqui sempre do meu lado. Já chega falando com o pessoal aí, Eduarda. É isso aí, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Segundo episódio da terceira temporada. Isso. A gente fala segundo episódio da terceira temporada porque a gente não sabe nem quantos episódios a gente já fez. É, bastante, cara, bastante. Se você quer conferir nossos episódios lá atrás, vai lá no nosso canal, né? Já chego aí pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir já esse episódio maravilhoso que a gente tá recebendo uma convidada muito especial. O nome dela é Mônica Figueira. É um prazer receber você aqui. Ela é empreendedora, né? Falou que empreender de 12 anos de idade, já trabalhou na feira, enfim. Né? De tudo. Já me identifiquei porque eu também sempre fui assim, né? Eu sempre quis ter meu próprio dinheiro. Acho que a gente que é empreendedor já tem essa mentalidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Muito obrigada. E assim, já comece aí falando pro pessoal quem você é, enfim, pra galera já te conhecer. Olá, pessoal. Eu sou Mônica Figueira. Eu empreendo realmente desde os 12 anos. Eu já trabalhei na Feira da Sulanca, eu já vendi revista, eu já tive loja de cosmético, também já atuo no mercado contábil. Atualmente eu empreendo no mercado contábil desde 2015. E aí passei 6 anos trabalhando em sociedade e há 3 a minha carreira é solo. Então, eu costumo dizer que empreender de fato, eu empreendo há 3 anos, vivendo e desfrutando aí das emoções do empreendedorismo. Que são muitas, né? São muitas. São muitas mesmo. Acho que pra gente que empreende, né, acho que é um desafio todos os dias. Todos os dias. Todos os dias uma novidade diferente. E um desafio exatamente também lidar com pessoas, que é exatamente o tema, né, de hoje. Sem pessoas não existe CNPJ, né? Exatamente. Então, sem pessoas não há CNPJ, pessoal. E acho que é um tema bem propício. Por quê? Porque ela lida com vários CNPJs, né? Sim. Ela é contadora, lida com acho que a melhor e a pior parte também, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Muito. Que é a parte financeira. Mas, assim, já iniciando nosso bate-papo, né? Já, assim, falando sobre essa questão do tão complicado é a questão... já queria que tu começasse a falar, essa questão de passar essa questão do formal, né, do informal e do formal para o empreendedor. O que não pode, muitas vezes, fazer com que ele tenha essa consciência. É um desafio. É um desafio gigante. Inclusive, semana passada eu estava atendendo numa consultoria, né, atendendo um pessoal que queria, de fato, driblar os impostos de forma legal, né? Mas a gente conversando, eles já tinham conversado com outro profissional e me expuseram ali qual era a grande ideia que o outro profissional tinha dado e eles tinham adorado. E eu cheguei assim, eu disse, não vai dar certo por isso, isso e isso. E aí, quando eu expliquei, ela parou assim e fez, não, você é muito correta. E a gente ficou brincando. Não é que, na verdade... soou como se eu estivesse colocando ali um peso e um balde de água fria, né? Na grande ideia, eles estavam muito animados. Mas, na verdade, eu só queria trazer a consciência de que quer fazer, pode ser feito. Mas, em algum momento, vai dar errado. Então, não compensa. Porque, quando der errado... aquilo ali vai gerar um descontrole na empresa que talvez tenha custado muito para se acontecer. Então, é difícil, porque eu também me coloco no lugar do empresário, eu também empreendo, então eu entendo o que eles estão falando, o que eles estão sentindo, mas não dá para fingir que momentaneamente vai dar certo e que vai continuar dando certo. Eu preciso passar a realidade de que em algum momento... E é difícil também porque vai começar a dar errado, está começando a dar errado, mas a verdade é que a gente vem de um histórico onde muitas pessoas enricaram de forma ilegal. Então, mas vai dar errado? Como que vai dar errado se eu fiz isso a vida toda e deu certo? Então, eu preciso passar para você que pode ser que dê errado, pode ser que não dê, mas que existe uma probabilidade gigante agora de que dê errado. E você é uma pessoa que sempre lidou com isso e sempre deu certo. Então, é uma missão fazer com que o empresário, o empreendedor entenda que esse não é o caminho mais viável. Eu acho que tá ligado muito com essa questão cultural. Sim, total. Total. Muitas vezes da gente
Não só culturalmente do Brasil, de sempre arrumar um jeitinho, né? jeitinho Aí, brasileiro. não, a gente faz desse jeito aqui Sim, e tal. sim. Não, se preocupa, pra que nota, né? É. Vamos aqui, dinheiro vivo mesmo. Exatamente. Chega um monte de gente com um saco de dinheiro pra resolver. Mas assim, é cultural, assim, o que é que tu acha, assim, É cultural. a raiz, né? É cultural e assim, o que é que eu percebo? Quando a gente pega uma galera aí mais jovem, a gente percebe que essa mentalidade de que precisa se crescer da forma correta, ela é muito mais viva. Só que essa galera geralmente trabalha vinculada aos pais. E os pais, e os tios, e os outros familiares cresceram de forma diferente. Então, é extremamente desafiador para esse novo empresário trabalhar com pessoas que cresceram no formato incorreto, digamos assim. Informal, né? Informal, sim. E agora eles têm a responsabilidade de continuar dando certo. Eu acho que é mais difícil para o herdeiro, digamos assim, agora. Eles têm a responsabilidade de continuar fazendo a coisa dar certo e funcionar, mas tudo mudou. E o desafio agora é bem maior. Então, quando eu converso com essa galera, a gente fala a mesma língua com relação à importância de se caminhar da forma correta, mas eu entendo que a dor deles é completamente diferente da dor do outro. A realidade é outra, né? O mundo que é cresceu naquela cultura totalmente diferente e que a gente muitas vezes não consegue fazer com que eles entendam que as coisas mudaram. E isso se aplica não só a questões financeiras, mas também a lidar com pessoas. A gente vê, né, que tem muito empresário, muito dono de empresa que realmente está sucedendo, né, está passando para os filhos, e os filhos têm essa visão de lidar melhor com os colaboradores, investir em algum treinamento, alguma coisa assim que ajude mais no dia a dia, mas só que eles têm essa dificuldade enorme de aceitar que isso é necessário hoje em dia. Até aquele pensamento muito arcaico, né? Uhum. Eu costumo dizer que a gente está vivendo um período que é o analfabetismo digital, né? A gente viveu, né, toda a época do analfabetismo, da gente aprender a ler, e era aquela dificuldade e tal, mas a gente está vivendo também essa era. Porque muitos empresários, por exemplo, o cara acha que ainda panfleto dá certo. Sim. A gente lida, entendeu? Muitas vezes, não, vamos colocar um panfleto, vamos colocar um carro de som, entendeu? Algo que daria certo há 10, né, sei lá, 6, 7 anos atrás, né, mas, né, vamos testar mais alto, 10 anos atrás, só que agora não dá certo. E é como é que você conta isso para um cara que nasceu em uma época diferente, que vive assim, é difícil. É um desafio, né? Pra gente que tá nessa era digital, que aí a gente como empreendedor, eu acredito que o nosso diferencial justamente é aplicar, né, tecnologia, né, inovação nos negócios. Inovar. Principalmente o contador, né? Exatamente, que agora eu falo da minha área. Desde que eu entrei na faculdade, que se falava que a contabilidade e o contador era uma profissão que estava em declínio. Queria morrer. Uhum. Então, e eu pensei, caramba, será? E antes de entrar na faculdade, eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade. Aqui, eu sou de Caruaru, eu não tinha possibilidade de morar em outra cidade. E eu lembro que, na época, eu tinha 17 anos e eu disse, caramba, meu pai tinha dito que não tinha condições de pagar a nossa faculdade. Então, quem quisesse fazer faculdade agora tinha que seguir carreira solo. Tem que se virar. Aí eu disse... O que é que tem aqui na Federal, né, na faculdade pública? E não tinha opções que eu quisesse seguir, porque, na minha opinião, não ia dar certo ali para mim. E aí eu fui procurar faculdades que desse para estudar só à noite, né, para eu poder trabalhar durante o dia e pagar a faculdade à noite. E tinha que ser... Tinha muitos poréns aí. E aí eu lembro que quando eu entrei, que eu escolhi que eu entrei em contabilidade... me veio esse susto, assim, essa profissão, ela tá morrendo. Eu comecei a analisar, será que ela tá morrendo mesmo? E foi quando eu percebi que não, pelo contrário. Essa profissão vai ser cada dia mais necessária. Mas eu conversei há poucos dias com um empresário da nossa geração, inclusive, que ele atua com o seguinte ramo, antena parabólica. E aí ele foi me contando, né, como que funciona teu ramo e tudo mais. E ele disse, não, é assim, assim, assim. Eu disse, tu tem noção que daqui a 10 anos esse comércio, o que é que tu faz para se preparar para isso? Ele ficou assim parado, olhando para mim. Eu percebi que ele teve um choque. E aí eu lembrei do período da minha faculdade que eu tive um choque quando o pessoal me falou. Eu falei, não, eu não estou dizendo que a antena em si vai morrer, mas assim, se você não começar a jogar tecnologia aí no seu mercado,
Isso é algo que... Não, mas é porque isso aqui hoje em dia não se usa mais nessas cidades maiores. Mas se você for, foi uma fala dele, se você for aí para o interior, você vai perceber que toda casinha tem uma antena parabólica. Aí eu disse, se você perceber que há 10 anos atrás nenhuma casinha dessa tinha internet e hoje tem, você vai entender o que eu estou falando. Então, essa necessidade e, assim, essa dificuldade de até quem é da nossa geração, porque eu nem acho que a nossa geração é muito tecnológica, a começar por mim. Eu tenho esse desafio, assim, de me adequar à tecnologia. Mas é perceber que, como empreendedor e como empresário, a gente precisa estar ali tentando inovar e pensando e quebrando a cabeça com isso mesmo. Como que o meu mercado vai estar atualizado e vai conseguir acompanhar aí o mercado de forma geral e até inovar, né? Ali, lançar algum produto. Tem um livro que chama Oceano Azul. E ele traz isso, né? Ele traz para os empreendedores como que você mergulha no Oceano Azul, que é quando você tem ali um espaço no mercado vasto para você se beneficiar. Então, de repente, um empreendedor desse que está hoje quebrando cabeça para sobreviver daqui a 10 anos com a empresa dele de antena parabólica, daqui a pouco ele esteja ali inserido no Oceano Azul. Então, isso. Inovando, trazendo até um equipamento que se adequa à internet, né? Exatamente, exatamente. Eu acho assim, que realmente para você empreender, você tem que ser como um camaleão. Você tem que se ali adaptar ao que está acontecendo, porque senão você vai ficando para trás a cada vez mais. Né? Isso mesmo. Tu falou de uma questão informal aí, eu já lembrei já, né, dessa tecnologia hoje em dia, né? E aí, assim, eu não sei como é que vocês contadores já lidam com esse tipo de assunto, né? Sobre essa questão que tá muito em essa questão dos jogos, né? Sim. De azar e tudo mais. E você vê que essa galera também, alguns jovens, né? Até digital influencer já estão começando a entrar e muitos caindo, né? Sim. Acompanho, inclusive, até Domingo Espetacular, semana passada. Sempre tem, né? 2 digitais influencers, inclusive aquele que ganhou da Fazenda, né? Sim. Caiu, né? Chegou a PRF lá batendo na porta dele, levou carro, levou, enfim, tudo. Sim. Como é, assim, que vocês observam toda essa questão, né? Esse dinheiro fácil, né? Fácil para quem tá ali divulgando os links, mas difícil para quem realmente ganha e, né, assim, fácil de perder. Como é, assim, essa questão, essa mentalidade até de vocês em relação contadores, né? Olha, vou te falar a minha mentalidade. É algo muito novo e aí eu prefiro observar de fora. É algo que eu ainda não... Eu opto em não pegar. E eu não acredito, e aí com base na minha vida, na minha história, que dinheiro fácil... É um dinheiro que... E eu não julgo, sabe? Eu não falo dinheiro fácil como se fosse uma galera que estivesse aí ganhando muito de forma... Sem trabalhar, não é isso. Mas, assim, como que eu ganho dinheiro me divertindo? E aí, como eu não entendo muito bem da operação disso aí, eu prefiro... silenciar. Eu teve um digital influencer que a gente recebeu. Eu falo isso porque ele falou, né? Sim. E ele disse que realmente a maioria dos ganhos era por percas. Tipo, o cara oferecia um link lá e aí... O influenciador ganha quando a pessoa perde. Exatamente. Pronto, que ele tinha recebido uma proposta... Eu não queria entrar nesse viés, mas já que tu ótimo. Mas aqui a gente tem que falar mesmo, um podcast que a gente tem que explorar. Não fico com medo não de falar não, que aqui não vai ser cancelada não. Quando eu fui estudar a situação, foi exatamente isso que eu vi. E aí eu não concordei com a didática da coisa. E eu não... A gente já teve proposta já, tipo, de fazer parcerias com casas de aposta, né? E aí é justamente isso, né? Peraí, como é feito esse ganho? Sim. Né? E tipo, quem tá ganhando, quem tá perdendo, porque tem que ter um perdedor. Sim. A pessoa não vai chegar lá e dar dinheiro de graça, não tem almoço grátis, cara. O pessoal tem que entender isso, não existe almoço grátis. Então, se você tá achando aí que você tá arrasando nesses joguinhos, muitas vezes eu digo isso porque, assim, a gente precisa esclarecer isso. Por quê? Porque quando esse corte ele viralizou, muitas pessoas chegaram no nosso direct, pô, tipo assim, arrependidas, falando assim, poxa, eu tô passando fome, eu tô precisando das coisas. Tô precisando de ajuda, pô, eu tô com 5 filhos aqui dentro de casa. Chegou uma menina mesmo, que ela mandou foto mostrando, olha, tô viciada nisso. Entrei sem saber, hoje eu não, assim, perdi tudo, perdi empresa, assim, é bom a gente deixar muito claro para as pessoas
que isso é muito sério, entendeu? Sim. E aí, assim, a gente que tá nesse lado aqui, né, como se comunicando, né? Eu não chamo nem comunicador, porque Sim. a gente não é formado em comunicação, mas a gente tá aqui fazendo um podcast, trocando ideia, que isso é muito complicado, né? E a gente tem que alertar, né? Como eu disse, não existe almoço grátis. Então, se você acha que você tá arrasando, pegando seu dinheiro... Então, assim, se atentar a essas coisas, porque não existe dinheiro fácil. Não existe. Isso a gente aprende desde pequeno, né? Então, a gente quer ganhar muitos dinheiro, tem que suar, né? Que tem que trabalhar, tem que merecer, né? Então, assim, não existe... Alguém tem que perder. E muitas vezes quem perde, às vezes, é a pessoa que tem menos. Não, né? não existe dinheiro fácil, de fato. Eu acho assim, eu acho que o único dinheiro que pode vir, assim, fácil, entre aspas, é quando você consegue se destacar naquilo que você faz de Sim. bom. Por exemplo, você coloca sei lá, aqui em Caruaru tem milhões, várias lojas de roupa. Você coloca uma loja de roupa que vende alguma coisa diferente das outras. Você vai vender mais que as outras, entendeu? Isso é uma forma mais fácil de você chegar. Mas né, é fácil no dinheiro. sentido do negócio fluir, né? Não, mas claro, que o negócio isso. vai ser trabalhoso, então assim, entender. E aí, eu acho que também se entra um dilema até de você pontuar a galera muitas vezes que quer ir pro informal. O empresário chega, a gente tá aí, né? Vamos ver aí se a gente consegue burlar as notas. Eu acho que E a essa gente tem que, questão né? do jogo, né, pra gente finalizar, a gente tá nessa geração, né? O pessoal quer mais imediatista, as coisas são mais instantâneas. Geração então, micro-ondas. Sabe? Eu digo, Miojo, né? Quer Miojo, tudo a geração pronto. miojo. A gente quer tudo muito rápido. E cabe a nós trazer a consciência dessa galera, realmente, de que as coisas não são assim. De que quem vende propostas rápidas não tem base sólida para isso. Por quê? Porque é instável. Do mesmo jeito que vem, vai. Então, não adianta você fundamentar a sua vida naquilo ali. Mas, quando a gente se destaca vendendo roupa em meio a tantas lojas de roupa, eu costumo dizer que é porque a gente sabe o que está fazendo, a gente tem um propósito ali naquilo por trás. E é inevitável. Você se destaca. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correm até nós. Então, quando a gente se preocupa em estar no lugar certo, fazendo aquilo que a gente deve fazer, as bênçãos correm até nós. A gente não precisa. Então, muitas vezes a gente vai ver alguém vendendo roupa e a gente tá tão perdido na vida que a gente faz, vou vender também, porque vai dar certo para mim, deu certo para fulano. E não é assim que as coisas funcionam. O que é que eu sei fazer? No que é que eu sou bom? Eita, nem sei responder. Então, calma. Quando eu vou atender um empresário no Start, que é um projeto que a gente tem para o empreendedor que nem começou ainda, eu preciso ouvir a tua história de vida. E quando eu escuto a tua história de vida, eu vou percebendo ali, certo, mas no que tu é bom? Porque, de repente, o empreendedorismo nem é para você. Sabe? Tem gente que é um empreendedor nato e se desgasta tanto tentando aquilo que não tem a ver com ele, que para. E a gente, como população, perde ali um grande empresário. Isso. Né? E essa questão justamente de forma imediata realmente muito importante, né? A gente que vive na área digital, a gente vê isso, né? Tipo, inclusive tem até uma atualização agora no próprio Instagram mesmo, até no Meta, tipo assim, você fazer anúncios, né, que se induzem a ser muito assim fora da realidade, seu anúncio ele acaba não sendo aprovado até para o próprio Meta. Então, tipo, você faz um anúncio de um curso muito mirabolante, sei lá... Ganhe 500 mil em 2 dias. Em 2 dias. Ou traga a pessoa que você ama. Assim, até hoje o Meta ele tem ferramentas hoje que burlam esse tipo por conta das fraudes, né? Sim. Então, assim, quantas pessoas não ganharam, assim, nada contra, mas com cursos, né? Sim. Muitas vezes com promessas. E aí a gente tem que entender, né? E as pessoas que estão começando a empreender, que o empreendedorismo realmente ele custa tempo, você muitas vezes tem que estar trocando, né? a roda do carro com o carro andando, né? Sim. Então, assim, vou falar para vocês até da questão do podcast. Então, assim, são 3 anos, né? Vocês têm um corte de vocês que bateu 20 milhões, tem outro, mas não foi assim sempre, né? No começo a gente batia nem 300 visualizações.
Era um desafio enorme para a gente conseguir fazer isso. Mas existe todo um caminho. E é justamente passar para essa nova geração que está chegando agora, que realmente é difícil, né? E tem que perder, a gente tem que perder para depois ganhar, faz parte do processo, né? E eu estava assistindo um filme essa semana junto com o Eduardo, e aí a gente vendo, era de um pai e um filho, né? E eles só ganhando o jogo, né? E aí o amigo disse, rapaz, a gente tem que perder também. A criança, né? A criança ela precisa perder para ela entender que a vida não é fácil. Sim. Porque se tu só deixa ela ganhar... E o engraçado é que isso é muito verdade, cara. A gente tem um filho, já tu tá jogando um jogo com ele, e aí tu deixa sempre ele ganhar, mesmo ele... Em tudo na vida, né? Porque sempre é aquela cultura. Eu não quero que meu filho passe por o que eu passei. Tá, eu sei, você não vai deixar o seu filho passar fome, passar isso, passar aquilo, todo esse sofrimento todo, mas deixa ele passar por algumas coisinhas que vão ser importantes pra ele. Exatamente. Porque senão, qual o valor ele vai dar, né? É. Muitas vezes ao que ele tem, né? Eu vi uma fala do Elon Musk, que ele disse que não vai deixar nada pro filho. Então tudo que eles quiserem, eles vão ter que construir com o próprio suor. Né? O nome ele já tem. É o nome dele. O nome já acho que só por um nome, filho mas de Elon Musk. Financeiramente ele falou, eu não deixo nada. Então assim, alguns concordam, outros discordam, né? Mas assim, é uma forma de dizer assim, olha, eu tô vindo, né? Essa é a teoria do meu avô, né? Pai disse que ele dizia assim, dificulta a vida dos seus filhos. A gente tá aqui para dificultar a vida dos filhos. Pai levou muito a sério essa fala. Essa fala, ela dificultou mesmo. Mas assim... Levou ao pé da letra. Sim, mas foi muito útil para que a gente pudesse enxergar a vida como de fato ela é, né? Foi necessário. E eu estava até conversando com meu filho, ele vai fazer 14 anos, mês que vem. E eu falei, e aí? Faculdade, já pensou em alguma coisa? O que é que você quer fazer? Porque eu tinha chamado ele para trabalhar agora nas férias comigo. Estava com algumas coisas no escritório que dava para passar para ele. E ele disse que não podia, não queria. Aí eu falei, tá. E depois a gente foi conversar, eu disse, aí? Ele disse, mãe, acho que eu vou fazer direito mesmo. Aí eu disse, certo. Tá lendo o quê? Não, nada, né, mãe? Eu não gosto de ler. Eu falei, então, vamos lá. Para fazer direito, você vai precisar ler bastante. Então, o que é direito? Sabe? É imprimir nessa geração essa consciência de que, não, eu não vou ser bem-sucedido muito rápido naquilo que eu escolher, porque meu filho é extremamente inteligente e isso é um ponto até negativo. Por quê? Porque muitas vezes ele não presta atenção na aula. Vamos dizer que a professora vai trazer o assunto em 3 aulas diferentes. Então, ele não presta atenção na primeira, não presta na segunda, presta na terceira e pega tudo. Então, isso sempre foi algo que eu acho que é bom para ele, claro, mas eu sempre achei ruim também. Porque ali ele vai, né, perdendo. Eu digo que ele vai perdendo ali o conteúdo de forma fracionada. E aí, como ele é essa pessoa que tem essa facilidade, é normal que ele ache que, mas eu vou fazer direito, eu vou ter sucesso e eu não preciso ler. Estudar muito. Não vou precisar estudar tanto. E não é assim. E aí a gente entrou nessa conversa, né? Eu disse, olha, uma técnica para você começar, bota aí o time no celular, 10 minutos por dia, mas você vai ter que começar a ler. Ache leituras que você goste, que são prazerosas, mas isso tem que acontecer. Então, cabe aos pais, cabe aos comunicadores, ainda que não seja essa palavra para a gente aqui agora, propagar isso, gente. Geração, quem está entrando aí na faculdade ou quem está entrando no mercado de trabalho, é assim que funciona. Algumas coisas a tecnologia vai nos auxiliar de forma muito positiva, mas a gente precisa entender que muitas coisas também são negativas que vêm com ela. Então, vamos separar isso aí, vamos caminhar pelo caminho necessário, que não necessariamente é o correto, né? A gente erra, mesmo se esforçando bastante, a gente erra de todas as formas, porque cada um está tentando aí da sua forma, a sua maneira, são as pessoas, e eu digo que a pessoa pessoal, Mônica, ela não se separa da Mônica contadora. Então, as condutas que eu costumo ter na minha vida pessoal, elas vão ser propagadas na minha vida profissional e vice-versa. Então, eu vou errar em algumas coisas que para mim são mais difíceis de lidar, e isso envolve a minha vida emocional, envolve a minha vida pessoal. Eu já perdi dinheiro por questões emocionais na vida, e muito, porque é muito consequência disso tudo. Isso tudo se mistura demais. Não adianta eu achar que
eu também posso ser um robô, que eu vou só estudar, eu vou só ler e vou ser um bom advogado. Não. Se você não estiver bem na sua vida pessoal, se você não souber se relacionar com pessoas, se você não souber se comunicar, pode ler todos os livros de direito que tiver, você não vai ser um bom advogado. Então, não é uma coisa que a gente consegue separar. Está entrelaçado. E por isso que eu digo, o primeiro passo é quem eu sou. Eu estou aqui, eu sou boa em quê? E eu já escutei muitos empresários me dizer, mas eu não sei no que eu sou bom. Me fizesse uma pergunta que eu não sei responder. Por isso que eu vou vender alguma coisa. Tá, mas para tu vender alguma coisa, tu tem que ser bom, sabia? Tem que ser bom na tua comunicação, tu tem que ser bom, tu tem que entregar a verdade no teu produto. Bom vendedor, né? Eu me lembrei de uma fala até de Flávio Augusto, que ele diz assim, geralmente quando a pessoa ela tá errada em tudo, ela se torna vendedor, né? Mas deveria ser ao contrário, né, velho? Porque o vendedor, ele é o cara que, assim, se você quer performar, ganhar muita grana, cara, vendas... E aí, assim, geralmente tem esse certo preconceito, né? Sim. E aí você vê, né? Não, eu sou apenas vendedor. Mas, cara, tu é tão bom vendedor que tu deu certo. Porque, né? Então, assim, até uma mentalidade, muitas vezes, que foi até criada, né? Dentro das escolas, que aí tu falou de uma questão da grade curricular, do empreendedorismo, de ensinar isso dentro das escolas, de saber vender, né? Porque muitas vezes a gente olha pro vendedor e diz, poxa, o cara fracassou na vida, se tornou vendedor. E não é assim. E assim, é impressionante não mesmo. E é impressionante como na escola a gente, de fato, aprende coisas que a gente acaba não usando na vida. Não usando de jeito nenhum. E é impressionante. A gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Sim. Com pessoas, gente não né? aprende a, sei lá, lidar com uma conta num banco, com as nossas finanças. Sim. Com pessoas, com a própria venda. Pô, você vai se formar na parte de direito, advogado, pô, você precisa vender o seu serviço, vender sua imagem, vender seu escritório, vender o seu serviço. Eu digo que todo mundo tem que ser vendedor, né? Você sai da faculdade e você não pode ser só dentista, você não pode ser só contador, você não pode ser só médico. Você vai precisar vender, você vai precisar vender o seu serviço, o seu... mas é que eu não vendo uma roupa, tá? Mas você vende serviço. Você vende aí saúde, você vende... O seu produto é você, muitas vezes. Solução, né? Soluções. Então, você vai precisar lidar com pessoas o tempo todo. E isso, você precisa entender que isso é algo que não vão te ensinar. Por isso que você vai precisar prestar atenção em você. Se conhecer. Eu sou bom em quê? Não sei. Então, eu vou escutar mais do que falar. Eu vou prestar atenção no que as pessoas ao meu redor falam ao meu respeito. E, assim, prestar atenção tomando para si ali como ajuda, sabe? Não é aí estão dizendo que eu sou muito chata e aí eu vou ficar sem falar com aquela pessoa. Não, por que essa pessoa está falando isso de mim? E não é considerar tudo que as pessoas falam ao nosso respeito como verdade, não. Mas assim, por que fulano tá... Porque muitas vezes o outro projeta na gente aquilo que ele é, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. E aí você entra em brigas que muitas vezes não é sua, né? Sim, não são suas, exatamente. E aí a ideia é justamente de você entender que aquela briga não é sua, né? Que muitas vezes o problema, né? E aí eu dou uma dica de livro que a gente já deu várias vezes aqui no nosso canal, né? Que é o Especialista em Pessoas, de Thiago Brunet, que ele fala sobre as pessoas contornáveis e as incontornáveis, né? Sim. E o que seria isso, Vitor? As pessoas contornáveis, justamente aquelas pessoas que você consegue contornar de uma situação, até de uma convivência sua. Por exemplo, você vai em uma loja, compra uma blusa, uma camisa, um vestido, e aí você não gosta do atendimento daquela pessoa. Você tem a sua escolha de não voltar naquela loja mais uma vez. Ou seja, você já pode contornar aquela pessoa, aquela convivência daquela pessoa. Agora, pessoas incontornáveis, muitas vezes, é um parente, às vezes os seus próprios pais, que você não decide, né? A família que você nasce. Né? Às vezes é um próprio parceiro de trabalho, você não decide, é um chefe. Tem um período que tem que passar. Exatamente. E aí você tem que aprender a lidar. Sim. Né? Até com as frustrações, muitas vezes, de entender que muitas vezes essas pessoas você vai ter que conviver com elas. Sim. É porque nós não mudamos as pessoas, nós nos mudamos. Sim. Então, se nós queremos conviver com alguém, a gente tem que, de certa forma, se adaptar. Sim. Né? A gente consegue controlar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente reage. Né? Como a gente reage ao que as outras pessoas fazem com a gente. A gente não controla o que ela faz, entendeu? Sim. Então, é de fato essa questão. Não gerar expectativa nas pessoas, porque se você não gera expectativa, você não espera nada. É porque Vitor tá aqui no podcast, ele não falou de mim, não sei o quê, não me deu um espaço para falar e tal, e tal, e tal.
Não, tipo, na cabeça dele tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque cada pessoa é de um jeito e pra mim, esse é o maior segredo da vida. Sim. As pessoas... Pode falar. E assim, é você entender também que você tem espaço para falar. Se você tá incomodado com o outro e aquilo tá de fato doendo em você, o outro só vai saber se você falar. Exatamente. Então, vê só, eu queria saber por qual o problema que tu tem comigo aqui? Por que tu não pode me dar um espaço? De repente ele vai dizer, poxa, eu nem sabia que você queria, o que é que a gente pode, vamos pensar junto. A comunicação, Ou então ele vai dizer, olha, não acho que você tá pronto nisso, nisso e nisso. Então, comunicação, as pessoas têm um problema hoje em dia de comunicação que é gigante, que cria uma lacuna entre elas cada dia maior, porque eu falo de um jeito, você entende de outro e a gente precisa se conhecer. E aí eu volto sempre para esse ponto. Se conhecer, conhecer o outro, prestar atenção com quem a gente trabalha, o que é que aquela pessoa possa utilizar de melhor dela, extrair o melhor, o que é que ela não é boa, não força ali a barra naquilo, não adianta, não é trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, empreender, não é algo que a gente consegue fazer de forma engessada. Não tem uma receita de bolo. Não tem receita de bolo, não adianta. E aí, assim, geralmente, a maioria dos relacionamentos, sejam amorosos, amizades, de negócio, acaba por falta de comunicação. Sim. É incrível, cara. Então, assim, a falta de comunicação, ela é realmente algo muito ruim. Sim. Então, assim, é justamente... Em todas as áreas. Em todas as áreas. Tá sentindo uma dor? Fala. Sim. Né? Alguma coisa está te incomodando? Fala. E como eu disse, tem situações que realmente não tem como você contornar. Não tem. Que são incontornáveis. Você vai ter que, infelizmente, suportar aquilo ali de forma diária, né? Lógico, a gente não é obrigado. Sim. Né? Como eu disse, tem situações que a gente consegue contornar e tem situações que a gente não consegue fazer essa, né? Toda essa Lá, né? Tudo isso. De sair fora. Porque faz parte, né? Sim. E o trabalho, muitas vezes, a gente às vezes acaba escutando, né? Pessoas, poxa, não aguento mais meu trabalho, né? Poxa, mais um dia naquele... E não aguento mais os meus pais. Tu já escutou? Eu já escutei muito isso. E assim, uma situação incontornável disso que tu tá falando. Exatamente. Assim... Mas se não fosse difícil, né? Eu digo assim, quando eu escuto essa questão dos pais, eu faço, gente, vê. É um mandamento, honrar pai e mãe. Não é honrar pai e mãe se for legal. Então, se não fosse difícil para muitas pessoas... Seria um mandamento. Seria um Exatamente. mandamento. Seria um mandamento. Então, cabe aos filhos honrar, ponto. Foca no que cabe a gente. E um ponto muito importante também é que os nossos pais têm uma bagagem também. Eles também tiveram uma criação, eles também tiveram outra convivência antes da gente. Então, se eu como filha aprendo uma coisa nova que eu vejo realmente que eu tô mais evoluída que os meus pais, então eu vou tentar passar isso da melhor forma para eles, entendeu? Se eles têm uma reação, porque minha mãe é muito grossa, minha mãe não consegue conversar, minha mãe não consegue abrir a mente para nada, entendeu? Aí você vai ser essa pessoa que você queria que elas fosse para você, entendeu? Que aos poucos vai quebrando ali toda aquela vai carga, enxergando em né? você com atitude. E não só com os pais, eu acho que com todas as pessoas em geral, assim, da nossa vida. A gente também, né? Todos nós temos uma carga, todos nós temos um passado que influencia nos nossos dias atuais, né? Em um relacionamento, por exemplo, cada um teve uma vida antes de se conhecer, né? Cada um tem os seus costumes antes de se conhecer. Então, você abrir a sua mente, de fato, para lidar melhor com o outro, entender melhor o outro. Eu falo isso não como especialista, que eu não sou a melhor pessoa nisso, eu também tento. Mas é de fato sobre isso, você realmente conseguir compreender que as outras pessoas também têm muita coisa antes de você. São fases diferentes, né? Meus pais viveram em outra fase, então, assim, para eles, né, tipo... Eu não sou de uma família que não é empreendedora. Então, minha família, né? Meu pai, funcionário público, minha mãe dona de casa. Então, assim, sempre vivendo na estabilidade. Então, imagina, né? Você rompeu, né? Você romper todo esse ciclo, né? E aí, tipo, você vai ver o meu histórico, minha família também. E no começo dando errado. No começo dando errado, muitas frustrações. Muitas frustrações. Aí, imagina, ele vai ficar com raiva da mãe dele porque a mãe dele tem medo. Não consegue dele, entender isso. Entendeu? Ia passar pra ela o quanto, olha, mãe... É outra geração, é outro pensamento. E os né? dias vão mostrando, E aí, né? romper um ciclo difícil. É difícil, cara. Né? Então, você vê que sair muitas vezes daquele comodismo ali que a família estava, e aí de repente, né, muitas vezes a gente é o patinho feio, né, da linha. Não, isso aqui acho que nasceu diferente, caiu quando nasceu, alguma coisa, mas não é então... Mas tu percebe que tu sabia então onde tu queria chegar e
e o que tu queria fazer desde o começo. É sempre esse o ponto. Eu lembro, eu engravidei no segundo período da faculdade. O terceiro período eu já tinha tido meu filho e eu não assisti a aula, só tive que fazer as provas. Eu estava com recém-nascido. E todas as pessoas que vieram falar comigo disseram para eu parar a faculdade. Todas. Eu disse, não vou parar. Eu estudava de madrugada. Porque eu dizia, o meu filho é o meu motivo, ele não é minha desculpa. Ele é o meu motivo para estudar, ele é o meu motivo para ir atrás. Quando ele tiver tal idade, eu preciso ter dinheiro para proporcionar a ele tais experiências que vão levar ele, porque eu também não me preocupo em deixar nada para ele, mas experiências para os meus filhos, né? Que é o mais importante, esse foi o primeiro, mas eu tenho mais duas. O mais importante é experiências, é a oportunidade de dizer, você quer estudar o quê? O que você quiser, você vai. Entendeu? É tipo, eu dou a dificuldade, mas eu também posso ofertar a oportunidade. Não é, ele não vai precisar passar pelo que eu passei de escolher uma faculdade dentro de um horário que eu tinha que estudar para pagar. Entendeu? Isso não. Então, como eu tinha isso em mente desde o começo e eu já tinha muito bem definido o que eu queria, foi muito difícil concluir a faculdade. Mas eu concluí da forma mais fantástica que eu podia dentro da minha realidade. Então, é muito difícil ser o patinho feio da família. Mas quando você sabe o que você quer entregar, quando você sabe aquilo ali, eu até... Hoje eu percebo no escritório, né, que eu tenho uma carteira de clientes que pensam como eu penso. Então, assim, poxa, tá tão impregnado em você, é tão o que você é, que não se separa, né? Que você não para pelo que os outros vão te dizer no caminho. As dificuldades se tornam até prazerosas, é até estranho, né, ouvir isso, mas... Caramba, vencer cada uma delas, olhar para trás e dizer, uau, olha os 3 anos de podcast aqui. Nem parece que foi com você aquele começo, né? Com certeza. E justamente a caminhada é a prova viva de onde você está e o quanto você cresceu, né? Exatamente. Eu falo que, assim, eu falo que o sucesso, ele é conquistado todos os dias, né? Todos os dias. E aí você tem que se comparar quem você era lá atrás e quem você é hoje. Não com o outro, né? Sempre com você mesmo. Com você mesmo. Né? E se você cresceu, isso já é um sucesso, cara. Sim. Então, as pessoas atribuem muito sucesso a uma linha de chegada, né? Sim. Eu perguntei a um cara que, assim, ele é referência, né? Que foi Geraldo Rufino, que esteve aqui. E ele disse, cara, o sucesso não é uma linha de chegada. O sucesso, ele não tem uma receita. Olha, o sucesso é isso aqui. Sim. O sucesso é... Não. O sucesso é quem você era, né? Lá no passado. E quem você é hoje. Sim. Né? Se houve crescimento positivo, cara, isso já é um sucesso. Sim. Então, assim, isso é importante até a gente sempre compartilhar isso para as pessoas, que muitas vezes a pessoa acha que está fracassando. Caramba, abriu o negócio não está indo bem. Mas, cara, só em você ter a coragem de ter aberto o teu negócio, ter a coragem de Sim. enfrentar muitas vezes a família, os amigos, Sim. que não ia dar certo, né? Quantas pessoas não escutam isso, até dentro de casa mesmo, né? Tá ali, muitas vezes largou a faculdade por uma coisa que já estava em mente, mas aí fez a faculdade só para agradar. Isso é um problema da sociedade, muitas vezes, a gente viver para agradar os outros, né? A gente viver para agradar os outros é a pior coisa que existe, né? Você tem que viver se você está bem com aquilo que você está fazendo. Então, assim, tô nesse trabalho, eu tô bem, pô, beleza, né? Agora, sim, existem escolhas que às vezes você tá porque você precisa, mas ninguém tem que passar por sofrimento ao ponto de se colocar os outros como prioridade, né? Sim. E aí é muito importante, até a família mesmo, os próprios pais, porque só você sabe onde você quer chegar, né? Só. Então, assim, eu sabia onde eu queria chegar. Então, quando havia discussões, né, e meus pais, cara, tem que fazer um concurso, tem que fazer isso. E, assim, isso era desgastante, mas eu sabia onde eu queria chegar, né? Então, Sim. assim, eu sabia o que eu estava construindo, né? Que ia demorar um pouco, eu ia sofrer um pouquinho, ia perder mesmo, né? Ia ter que aprender, né, para realmente chegar no final e dar valor, né? Acho que faz parte do Ô, Vitor, e mesmo tu sabendo onde tu queria chegar, com certeza tu passou por momentos que te deixaram em dúvidas no processo, né? Ou eu digo que se a gente começa a olhar muito para as circunstâncias, a gente se perde um pouco nesse processo. Porque as circunstâncias são difíceis e acontecem o tempo todo coisas difíceis e desafiadoras para a gente. E
Eu lembro que certa vez eu estava olhando há 3 anos atrás, quando eu comecei a empreender de fato sozinha, eu recomecei do zero. Eu só tinha experiência, nada mais. E eu precisava sustentar os meus filhos, e eu olhei assim, eu até cheguei a questionar, eu disse, Deus, tá, eu entendo que contabilidade foi para mim até aqui, mas ainda é para eu continuar. Então, eu sempre fui muito de pedir direcionamento mesmo a Deus, e eu acredito muito nisso. Então, quando eu fui tendo as minhas respostas ali, eu recomecei. E aí, um passo de cada vez. E vivendo ali os desafios, muitas vezes 1 hora de cada vez, que tem dia que é tão desafiador que a gente calma, né? A gente mesmo fica tentando aliviar as pressões da nossa mente dessa forma. E eu comecei a perceber que eu precisava ter os meus escapes. Então, nós como empreendedores, como empresários, não adianta se colocar dentro da empresa de 7 da manhã às 7 da noite e não ter nada de lazer que você venha fazer. Não adianta, você não é um robô, 1 hora isso, você vai adoecer, você vai cair, vai ser pior para você, para sua empresa, para sua família. Então, eu comecei a perceber que era extremamente importante para mim que eu tivesse um momento ali na academia. E aí, quem me acompanha sabe, eu não falto, é inegociável, é o meu momento. Então, ali, muitas vezes, é onde a minha mente, ela desconecta de tudo aquilo que ela costuma estar conectada e preocupada. E ali eu me conecto comigo e eu tô nova, eu começo o dia zerada. Então, eu percebi isso, mas eu também percebi em dados momentos que eu não estava dando valor a quem estava comigo. Por exemplo, eu tinha ali, acho que 3 clientes nessa época. E eu olhei para os 3 clientes e eu estava com um discurso muito de, não, mas é porque eu só tenho isso. Não, mas é porque eu só tenho isso. E aí, de repente, eu disse, caramba, eu tenho isso. Essas 3 pessoas aqui acreditam no meu trabalho, elas vão ter o meu melhor. Então, ali a chave virou. Não é eu só tenho isso, é caramba, uau, essas 3 pessoas confiam em mim. Então, ali eu comecei a dar o meu melhor de forma que foi tão natural que as outras coisas foram acontecendo. Então, você precisa focar no que você tem. Eu tenho isso aqui, eu sei que é isso que eu quero e que é em tal lugar que eu quero chegar. Então, não vou olhar para a circunstância. A ingratidão, ela nos faz perder o foco. Olhar para as dificuldades, né? Eu digo que o sentimento de injustiça nos faz ser ingratos. A gente não pode se colocar no lugar do coitadinho da empresa que não tem o apoio familiar porque exatamente. Eu sou o patinho feio. Não. Oxi. Eu sou, ó aqui, fulano e fulano acredita em mim. Eu tenho 300 visualizações. Que massa! 300 pessoas pararam para me assistir. Então, eu vou dar o meu melhor para essas 300 pessoas. E a gente nunca vai ter um momento ideal, né? Não. A gente espera o momento ideal, Não né? adianta. O momento ideal, acho que todo mundo espera. Quando eu tiver esse tipo de equipamento, ou quando eu tiver esse não existe, né? Minha vida bem... Não tem, né? E aí, assim, cada pessoa... nasce com uma determinada tipo de oportunidade, né? Tem pessoas que nascem com mais oportunidades, outras pessoas nem tanto. E faz parte, né? E aí, como você mesmo disse, é não se colocar como vítima. Sim. Né? Tem muita gente aí se colocando como vítima. Ah, mas... Acreditando muitas vezes em vida de Instagram, exatamente. Né? Que a gente sabe Meu Deus, né? Eu tô aqui, fulano tá ali, já tem um carro, já tem não sei o que e tal... Enfim, se coloca como vítima. Ou, meu Deus, as pessoas só me criticam. As pessoas... Cara, acho que a gente não pode se colocar nesse ponto, porque já é um passo, quando você se coloca como vítima, eu acho que é um ponto ali que você está construindo seu próprio buraco. Porque aí, se você não se... acreditar, né? Seja grato, exatamente, né? Pelo que você tem. Seja grato. Eu já escutei muitas pessoas dizendo, mas eu acho que o Instagram é um bom canal de vendas, mas eu não falo bem, você fala tão bem. Tá, mas você faz o que bem? Você escreve bem? Não fale. Você não é obrigada a falar, você fala se você quiser, sabe? Você vai ter sucesso naquilo que você é bom. A gente precisa da pessoa que escreve bem, assim como a gente precisa da pessoa que fala bem, assim como a gente precisa da pessoa que interpreta bem, a gente precisa do bastidor, a gente precisa de todo tipo de pessoa. E então, o importante é
começar antes de estar pronto, né? Exatamente. Se a gente for pegar os vídeos que a gente lá do começo nosso, Eu cara... tenho um. A gente não gosta nem de assistir. Eu não gosto. Eu também não gosto. Eu consigo. não gosto nem de assistir, cara, porque você vê, assim, Eu tenho um. né, o Eu desequilíbrio... tô assim, o Pix chegou e quase que a voz não sai, a cabeça dura, assim. Eu Pois achei é. engraçado os primeiros episódios que Vitor, ele entrava com entonação, assim, como se estivesse arrasando. Ele falava assim, fala pessoal, não sei o que, não sei o que. Porque, assim, você não tem, né, ainda aquele... Hoje eu sento aqui, né, no podcast, Com a lógico. maior naturalidade, Isso, né? mas assim, não vou dizer que Que não dá nervoso, que não dá né? nervoso. Dá, né? Porque é Acredito. normal. Quando você faz aquilo que você gosta, né? É Tem normal. o peso da responsabilidade. Exatamente, né? Então chegaram para Ayrton Senna uma vez e perguntaram, cara, tu com tanta habilidade, né, aí nas corridas, já ganhou vários prêmios, tu não sente nervosismo em... Ele disse, cara, a cada segundo, a cada curva que eu faço, eu sinto nervosismo. Sim. Porque eu amo isso que eu faço. Então, quando a gente ama, a gente sente o peso da responsabilidade, a gente sente o peso, né, de não poder errar, né? Também sinto. A cada Então- cliente que eu vou entender, eu preciso parar e me desligar ali de tudo que estava na minha mente antes para entender a história dele, porque eu vou precisar ajudá-lo. Então, é isso. Não significa que vai parar de ter o frio na barriga, não significa que a gente vai parar de temer. E o medo, ele não é... Ele é inerente ao ser humano, né? E a coragem não é ausência de medo, né? A gente vai ter atitudes de coragem sentindo medo. Isso. É normal. E como a gente tá falando, achei muito interessante a questão das redes sociais, né? O Instagram, né, as redes sociais é algo incrível, né, pra gente. A gente trabalha com isso, é o nosso meio de vida. Mas só que ela se tornou, de fato, uma armadilha para muitas pessoas. Sim. E assim, até para nós mesmos, porque se eu falar que em nenhum momento eu me comparei, em nenhum momento nunca aconteceu comigo, de eu ver isso aqui e querer fazer. Não, a gente, normal, acontece, entendeu? Então, realmente, se tornou um lugar onde você acaba transmitindo o que você não é. Transmitindo o que você não vive, sabe? Então, se você entrar ali com aquela proposta de se ficar alimentando a sua mente e da vida das outras pessoas e se comparando, você acaba envenenando muito a si mesmo, sabe? Acho que o dosar, né? A gente ter o equilíbrio, porque assim, você vê, né? É um ponto super importante, que isso é um dilema das redes sociais, né? Dos bastidores e da presença digital, né? Muitas vezes você olha para uma pessoa assim de caramba, que casal perfeito, né? Que Sim. família linda, né? Sim. Que negócio... E aí muitas vezes o cara tá atolado de conta, o cara tá passando privações em casa, né? A gente conhece, entendeu? Assim, a gente vê. A gente já aconteceu. Né? Já aconteceu da gente vários de a ver. gente conhecer pessoas que o cara... Mostra uma Um coisa. status, assim, um carro, não sei o quê, mas em casa muitas vezes, entendeu? Isso Sim. acontece. Isso acontece. Agora, assim, a gente, né? E aí a gente tem que fugir justamente disso, né? Sim, E aí a internet, ela chegou justamente para nos ajudar e não para nos privar sim. da vida real, né? E saber dosar isso, né? Então, assim, peraí, qual é o equilíbrio? Então, assim, a gente precisa, às vezes, se desligar mesmo no sábado e no domingo, desligar ali o Wi-Fi e assistir, ficar ali com você mesmo, com a sua família, porque senão, né, você acaba criando um mundo que não existe, né? E Isso. tem muita gente assim. Claro, assim, a gente não chega no Instagram e eu vou postar. Oi, gente, briguei com o Vitor hoje. Apesar que tem Não. gente que faz isso, né? Assim, tá muito Tem famosa gente aí. tentando chamar a atenção. Não, de mas toda isso pra forma, mim é né? só chamar a atenção mesmo. Pra mim também. Mas- Isso não edifica ninguém a nada, né? Nada. E aí você vê que justamente a internet ela se tornou realmente algo nisso. Aí justamente a gente dosar, né? Ter o equilíbrio emocional. Eu acho que o ponto isso aqui, pra mim, o Instagram é um canal de ajuda. Eu ajudo e eu sou ajudada. Exatamente. Todas as vezes que eu preciso de ajuda, eu vou lá. Pessoal, uma indicação aí disso aqui. E aí chove gente me indicando e por que deu certo e por que deu errado. E ali eu consigo filtrar e, enfim, me ajuda bastante. Assim Isso. como coisas que eu consigo compartilhar. Então, assim, é nesse viés, pra mim. Ajuda muitas pessoas, as pessoas dizem assim, só o fato de tu postar que tu treinou me faz Sim. ter coragem de levantar e treinar, porque como é que tu dá conta e não sei o quê. E eu tinha algumas falas que as pessoas me passaram de ser muito profissional no Instagram. Então, semana passada eu consegui quebrar um tabu De humanizar, meu. né? Um tabu meu nesse sentido, porque eu disse, não, é melhor eu fazer um Melhores Amigos, onde eu coloco lá
quem eu sou de verdade, e algumas coisas pontuais eu coloco para todo mundo. E assim eu passei um tempo. Até que, quando eu resolvi voltar agora, eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar os melhores amigos. Porque isso aqui, para mim, é só um canal de ajuda. Eu vou parar de escutar as coisas que eu não acredito, porque eu estava vivendo ali uma coisa que eu não acreditava. Criando narrativa. É uma narrativa de outras pessoas. Eu disse, pode ser que dê certo com fulano, cicrano, mas comigo não, eu não quero isso pra mim. Então, a partir do momento que eu me posicionei assim, o que é que eu fiz? Semana passada, eu mostrei para as pessoas que eu estava trabalhando de casa, mas que eu estava também cuidando das minhas filhas, porque para mim, o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Então, eu estava ali mostrando que era possível trabalhar, mas também exercer a maternidade de forma que eu conseguia ser presente ali com elas. Então, foram tantas mães que me disseram assim, ai, obrigada por me dizer isso, porque eu me sinto tão culpada de muitas vezes estar, sabe? Eu tô tentando... Pode continuar. Eu me sinto culpada de estar... É até 6, viu, Lucas? É até 6. Precisando trabalhar e estar... sem conseguir mostrar muito aqui. Então, eu foquei ali em mostrar a realidade, de que uma coisa não estava anulando a outra. Eu posso ser mãe, posso ser profissional também. O Instagram é, de fato, uma oportunidade que a gente tem de mostrar o que a gente tem de melhor, né? Isso é o que a gente tá então, fazendo assim, aqui, né? Eu acho que as redes sociais, a gente tá aqui compartilhando conhecimento, né? Vivências, né? E eu acredito que vai somar, né? Aí tem pessoas que dizem assim, caramba, velho, eu vou compartilhar o quê da minha vida, né? Na rede social. Não é interessante. Todo mundo tem alguma coisa. Né? Você acha que vai ser interessante quando você for para Paris, né? Não, pô, já é interessante, porque às vezes tu tem alguma coisa muito boa para compartilhar e que muitas vezes as pessoas não sabem. Sim. E compartilhar o teu dia a dia, fazer um vídeo, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com edição de vídeos, né? Se tu me perguntar, pô, Vitor, tu já fez curso? Não, cara, meu Instagram, o que é que eu faço? Eu, na Firewall, né, no Reels, eu assisto muito editores de vídeo. Sim. E assistindo aquilo ali, eu aprendi demais com aqueles caras. Tipo, eu não precisei fazer curso. Então eu aproveitei aquele tempo, muitas vezes, que eu tava desperdiçando para aprender. Você tem habilidade também, né? Você é bom nisso. E porque aí, não adianta outra pessoa dizer agora, pois eu vou fazer a mesma coisa. Vou sair assistindo. Não é. Não é. Isso, né? Eu tenho essa habilidade do visual, né? Sim. De aprender com o visual. Mas assim, eu aproveitei esse lado bom da minha parte, que muitas vezes às vezes tem pessoas que têm, Sim. ao invés de poder estar assistindo uma coisa desinteressante. Então, poxa, assim, é uma coisa que me ajudou. a gente volta pro primeiro ponto. Aquilo que você é bom. Aquilo Exatamente. que você sabe fazer de melhor. Então, assim, eu acho que a gente pode tirar proveito, sim, disso aqui, né? Do celular, das redes sociais. E aí, só dosar, né? Acho que a gente tem que só ter o equilíbrio. Entregando a nossa verdade, sem muita pretensão, Isso. né? Eu levo o Instagram como sendo algo leve. A partir do momento que ficou pesado para mim, que eu tava com julgos que não eram meus ali, eu saí. Eu disse, não posso. E a Bíblia diz que o tolo sai por sábio em dados momentos quando fica calado. Então, eu disse, eu prefiro ficar calada se eu não sei o que dizer, se a minha mente está confusa. Então, se você não sabe o que você quer dizer, se você tem dúvidas sobre o que você quer entregar, você precisa primeiro procurar essas respostas. E o empreendedorismo, ele nasce assim. O empreendedor de sucesso, ele sabe o que ele quer entregar. Ele sabe que o maior ativo dele são pessoas, que ele vai precisar se relacionar bem, que ele vai precisar se comunicar bem. E ele vai precisar investir nos pontos fortes dele. E terceirizar, pelo amor de Deus, o que a gente é ruim, porque não adianta a gente achar que só a gente vai fazer bom, né? E que só a gente sabe fazer. Tem coisa no meu escritório que Deus me livre. O cliente fala comigo, eu falo, vou falar com Jéssica, porque ela é melhor nisso do que eu, tá certo? Então, assim, eu não tenho medo nenhum de falar que vou falar com o pessoal da minha equipe. Por quê? Porque eu preciso de uma equipe. Sozinho nós não somos suficientes. A empresa é composta por pessoas. Não tem como. Imagina, né, você, tipo... E assim, existe um ponto para você se tornar realmente especialista em pessoas. Uma delas é você ser humilde e aprender a perdoar, né? Sim. Então, se você não sabe isso, o Tiago Brunet já fala, isso coloca dentro do livro dele, né? Especialista em pessoas. Então, quer ser especialista em pessoas, primeiro, aprenda a perdoar, segundo, seja humilde. Porque se você não for nenhum desses dois, então não adianta, você vai procurar outra coisa. Perdoar é mais sobre você do que o outro. Sim. Quando você perdoa alguém, você tira um peso de você. Sim. Não é por a outra pessoa, é por você.
sabe? E eu queria muito tocar num assunto, que a hora já tá passando, que é a questão de dinheiro. Sim. Dinheiro é emocional. Dinheiro é. Porque, assim, eu vejo muitos influenciadores Na hoje minha em vida, dia... dinheiro é, né? Porque eu não quero falar como se fosse... Como se fosse Um padrão, tudo- né? Um padrão, não. É. Eu acho que tudo é uma Cada questão e acho que cada pessoa perspectiva, reage, né, de uma forma, Sim. né? Pra mim, eu acredito que pra mulher... Vamos se for pra definir, né? Mulher que é mais emocional... Se o dinheiro para o homem é emocional, eu digo que para a gente é que é. Porque antes de vir o dinheiro para mim, vem se os meus filhos estão bem, de nada vale. E eu lhe digo com toda a sinceridade do meu coração. Se minha conta bancária está cheia e os meus filhos estão desestruturados emocionalmente, eu não quero esse dinheiro. E eu já perdi de ganhar dinheiro e muito dinheiro por não aceitar certos tipos de proposta. Eu já passei por dificuldades absurdas, porque eu acho que a minha herança são eles, a minha responsabilidade e missão de vida maior, e que eu preciso criar pessoas e educar pessoas de caráter acima de tudo. Responsabilidade, então, né? Responsabilidade. Então, Eu, de fato, acredito que dinheiro seja emocional, porque foi como você tocou naquele ponto, naquele momento. Eu sou empreendedora, tenho a minha empresa, estou ganhando dinheiro, mas minha mentalidade é tão pequena que eu não consigo delegar as minhas tarefas e eu não consigo nem usufruir do que eu tenho. sim. Ou é aquele mesmo ponto. Se eu acredito que eu posso ganhar muito dinheiro na minha vida, eu tô certo. Se eu acredito que eu não posso, eu também tô certo. Sim. Não é questão de lei de atração, não é questão de, o universo vai cooperar comigo, entendeu? Não, é questão de fato mental, de como você lida com o dinheiro. E também é um ponto muito interessante, né, que a gente sempre fala aqui. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, dê dinheiro a ela. É um ponto de vista, né? Então você vê assim... São vários. São vários pontos de vista. Tem pessoas que lidam de uma forma, por exemplo, a perca, né? Então assim, a gente conhece muitas pessoas, primeiro, no fim de um casamento, segundo, no fim de uma sociedade, Num momento de raiva num também. momento de raiva. Acho que os três tipos de... Quando você conhece quem realmente é a pessoa, forma né? como nós reagimos às situações é que revela quem nós Porque somos. tem pessoas que dizem assim, não, mas eu conheço fulano, eu trabalho há 10 anos com Você aquela não pessoa. conhece. Fulano age assim, Não. certo? Ele age porque está dentro do esperado. Exatamente. Mas é sempre observar como fulano reage às situações. A reação de fulano vai revelar quem Exatamente. fulano é. E aí é um ponto. Então, assim, a questão do dinheiro, ele tem pessoas que reagem de diversas formas. Eu acho muito, às vezes, e aí eu coloco nessa posição também, uma vez eu vi um dirigente até falando, cara, o brasileiro, ele tem uma certa dificuldade, né? Na verdade, dificuldade de falar que Tem dinheiro. tem dinheiro, que é rico, que é bom no que faz. Eu não sei, acho que é um sentimento ressentido que a gente tem, dizer, modesta parte. E eu acho que, tipo, se tu é bom naquilo ali, cara... É a cultura né, também. culturalmente, eu acho. Cultura. Né? Porque a gente tem que explicar porque a gente tem dinheiro, né? Sim. Isso foi criado também, culturalmente, que ter dinheiro é ruim, que a gente... Dinheiro não traz Dinheiro felicidade. não traz felicidade. E existem vários pontos que é importante a gente sempre falar, mas assim, que é um abismo que as pessoas, né, que a sociedade nos coloca. Só que tem gente né? que é tão pobre que só tem dinheiro. É um ponto expressão. também. Então, assim, exatamente, os princípios vêm antes, né? Tem Isso. coisas que vêm antes do dinheiro. Então, eu quero dinheiro pra quê? Senão, o dinheiro é o nosso dono. Então, por isso que para mim o dinheiro é totalmente emocional, porque a gente precisa entender o que é o dinheiro na nossa vida e para que a gente tem Isso. e para que a gente quer. E o ponto importante, o que esse dinheiro vai fazer na minha vida, na vida da minha família e das pessoas que estão ao meu redor. É por isso que... Porque no final das contas tudo é sobre pessoas. Sobre pessoas. Sabe, É por isso que, por exemplo, Neymar, quando o cara pega os amigos dele, coloca lá pra, né, paga a passagem da galera. Por quê? Porque imagina... Vamos dizer que tu pega ali, fique bilionário, vai pra uma ilha, mas aí tu vai ficar sozinho, mas aí tu tem direito a uma casa com não sei quantas suítes, Ferrari. Por que adianta isso? Mas aí tu não tem pessoas ao teu tem lado. tantos, se a gente perceber assim, parar para analisar, eu gosto de estudar muito sobre empresas e empresários. A maioria dos grandes empresários hoje, eles têm no mínimo um histórico de um filho que se suicidou, sabe, na família, ou alguém que está revoltado. E isso eu não atribuo a questão
do empresário em si, mas eu fico me perguntando assim, será que não faltou a presença e o olhar em dado momento para aquela situação familiar? Isso. E não se excedeu aí o foco na questão empresarial? Então, é esse equilíbrio, assim, que eu digo que a gente precisa entender porque aí, nesse momento, o dinheiro não vale de nada. Exatamente. É quando você, lá na frente, olha para trás e faz, eita, tudo que eu tenho é dinheiro. Isso. É aquela coisa, se você tem ali a sua família e você é feliz, sei lá, numa casa simples no sítio, você também vai ser feliz num hotel em Dubai, entendeu? Não é o lugar, são as pessoas. Eu tenho... a minha melhor amiga de infância, foi engraçada essa experiência. Eu vou contar bem rápida, que eu sei que o nosso tempo está estourando, né? Eu acredito. Mas a gente estava em Santa Cruz, na feira. A gente foi um final de semana para lá. E a gente se divertiu tanto, a gente riu tanto, que na semana seguinte a gente estava em Portugal. E quando a gente se pegou lá em Lisboa, num passeio específico que a gente estava fazendo, muito legal também, a gente se divertindo, eu parei e disse, caramba, amiga, lembra que há exatamente uma semana atrás a gente estava em Santa Cruz? Ela fez e a gente estava se divertindo tanto quanto. Eu disse exatamente, que não é o lugar, são as pessoas. São as pessoas que você tem ao seu redor. E um ponto claro também... que a junção lugar com pessoas é fantástica. É fantástico. E a gente também não pode romantizar... Não. Né, a falta de dinheiro, a falta de dinheiro e a pobreza. Porque só quem sabe... Até porque a gente luta e a gente trabalha e passa pelos processos por isso. Né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode romantizar, né? Entender que é muito importante, é um combustível. Sim. Né? E aí, como eu estava falando, né? O que você está fazendo com o teu dinheiro, né? Com essa riqueza toda que você tem, né? Está abençoando pessoas, está abençoando sua família, amigos. Ou tá guardando. Né? Ou tá guardando. Ou muitas vezes achando que tá fazendo alguma coisa. Não, tem gente com a conta bancária estourada aí, não tem coragem de fazer uma viagem. Gente, até para ele mesmo, cara. Para ele mesmo, exatamente. Isso então, assim, para mim, essa não é a ideia de empreendedorismo que eu pelo menos sigo. Sim. Entendeu? Uma vez eu vi uma entrevista de um cara, que tava até no Danilo Gentili mesmo, e ele é um cara especialista em bilionários, né? O trabalho dele é investigar pessoas que se tornam bilionários para entrar na lista da Forbes, né? Sim. E aí ele falando que a maioria desses empresários, né, os caras, eles têm uma coisa em comum, né, esses empresários fora de série, que é a filantropia, né? Que justamente eles pegam uma parte da grana deles justamente para abençoar projetos e tal, enfim. E aí tem até o caso de Bill Gates, né? Que é um cara que está fazendo até um trabalho muito belíssimo na África, que é através de um trabalho de saneamento básico que ele está fazendo lá e tal. E ele disse o seguinte, né? Aí um dos pontos, né, que chama a atenção nessa galera é justamente o de fazer que não é o dinheiro. Entendeu? O dinheiro é uma consequência. Sim. Ele sabe que é importante. A gente sabe que é um ativo muito importante o dinheiro, né? Mas não é isso que os move. Então, assim, não é isso que faz a diferença na vida deles. Mas sim, tipo, a hora que ele se acorda, vai pro trabalho e ele tem que fazer isso todos os dias. Até se você for ver a rotina de Bill Gates, de Jeff, né, da Amazon, e entre outros, você vai ver que os caras não precisam mais trabalhar. Sim. Mas os caras vão. Os caras fazem isso, porque vai muito mais além do que isso. Então, esse relacionamento que a gente tá conversando, eles gostam de ter todos os dias. Porque é isso que mantém eles vivos. Né? Então, assim, esse é o propósito. Exatamente. Né? Tem gente que diz assim, poxa, quando eu ficar rico, bilionário, vou colocar os pés pra cima e ficar em casa. Tem gente que vai pro trabalho reclamando todos os dias, gente, pra que você faz o que faz, então? E geralmente essa galera que fala isso nunca vai ficar... Porque não é sobre isso. Não é sobre isso. E assim, entendeu? Esse pessoal, eles sempre tem algum foco específico de fazer alguma coisa grandiosa pra mudar a realidade deles, entendeu? A gente tava assistindo o documentário de Eike Batista, né? E assim, hoje ele tá vendo o documentário, eu percebi como ele tá acabado, ele fez muita coisa de errado, o olhar dele diz muito sobre quem ele se tornou. Arrependido pela criação dos filhos também, que disse que ficou muito distante. Isso, teve muitos pontos. Você vê lá na frente que não vale a pena. Só que uma coisa que eu observei, hoje ele ainda tá ganhando muito dinheiro. Por exemplo, né? A consultoria dele, acho que a gente ficaria super feliz, você também, se ganhar, sei lá, acho que ele cobra mais de 50 mil reais. É porque é o aprendizado que ele tem, a bagagem. Você imagina um cara, você tá com um cara daquilo ali que errou bastante, né? Sim. Eu não queria sentar com um cara que acertou a vida inteira. Eu queria sentar com um cara que errou, mas acertou também. Porque eles vão me direcionar, olha, não faz isso. Porque se tu fizer, né?
É realmente a trajetória dele que faz ele ter sucesso. Porém, eu sinto que na cabeça dele é como se ele não fosse mais feliz. Porque o que o cara queria fazer é algo que realmente mudasse tudo. É algo que realmente as pessoas, todo mundo conhecesse, é algo que... É muito maior do que ele, É né? muito gigante, entendeu? Não era só sobre o dinheiro. Era sobre a grandeza do que ele estava fazendo. E hoje ele faz uma coisa que muita gente faz. Então, eu acho que ele não é totalmente realizado. Sim. E pra gente fechar, né? O papo tá bacana demais. Acho que acho que o podcast é nessa Vamos linha fazer uma mesmo, parte né? 2? O podcast ele é massa assim por isso, né? Sim. Essa questão do informal mesmo. Eu sempre falo que o podcast ele surgiu justamente para ser informal, essa comunicação mesmo, Sim, a liberdade, a né, liberdade, de falar. né, e tal. Sim. Enfim, eu acho isso bacana demais, cara, esse formato de comunicação, né. Mas pra gente fechar, né, eu acho que é interessante a gente falar, né, para as pessoas que querem se tornar especialistas em pessoas. E aí tu falou aqui nos bastidores e tu deu um exemplo, assim, que eu também tava vendo em casa, que é sobre a história de Jesus, né. Então, Sim. assim, quer se tornar especialista em pessoas, Estuda ele. estudo como O maior como foi. líder de todos os tempos. Nem como, assim, a gente somos cristãos, mas ter essa parte espiritual, depende de qual religião você seja, mas olha só como ele se comportou. Sim. Nele sabe? nós encontramos como líder todas as respostas. Todas. O cara já tinha todo um processo de RH antes mesmo de existir, né? Todo o processo. Então, assim, ele tinha todos os perfis lá Sim, né? Então, assim, sim. e outra coisa, se o RH fosse pegar cada perfil que ele tinha dos Sim. principais, Não ia dar certo. O Entrava- melhor era Judas. não ia entrar nem na porta, né? Pode ter certeza que os mais difíceis passaram por ele. E, assim, por exemplo, Pedro mesmo, né? É. Um cara totalmente explosivo. Sim. Queria meter a faca em todo mundo. Era altamente, assim, totalmente desequilibrado. Mas você vê o quanto Jesus conseguiu tirar o melhor das pessoas. Conseguiu melhor. extrair o melhor de cada um deles. É incrível. É incrível. Eu acho que o líder ele tem que fazer isso. Sim. Porque você vê assim, você olha, né, para a sua equipe, né? O cara tem uma equipe ali de 10, 20, até muito mais, né? Tem empresa que tem 300 colaboradores. Mas aí você olha muitas vezes só pro defeito do cara. Sim. Você tá olhando para um melhor e é justamente saber delegar, né? Se tu não é bom nisso, peraí, vou colocar uma pessoa que é. A não ser que a Né? pessoa realmente não queira, né? Que a gente sabe quando Sim. isso acontece. Mas, de fato, todo mundo é bom em alguma coisa. Em alguma- E é você alguma saber coisa. extrair da melhor forma possível. Desde a entrevista, né? Perguntar coisas de forma intencional, mas que não são formais. É você conseguir fazer uma entrevista que a pessoa não se sinta entrevistado. Você está numa entrevista, mas você vai se sentir ali tão à vontade que você vai soltar verdades. E aí você, como empresário, cabe a você como líder, como empresário, analisar justamente isso, deixar o outro confortável nesse sentido, mas captar essas verdades aí para você entender desde o começo se cabe ou não para E você. aí, assim, aprender, né, todos os ensinamentos que ele traz, né? Ser bom em perguntas, né? Um bom líder, ele é bom em perguntas, né? Sim, E aí sim. colocar, muitas vezes, a pessoa contra a parede, fazendo as perguntas para ela de forma certa, né? Sim, Então, assim, você vê vários momentos ali da passagem, né, de Jesus e com a conversa entre seus discípulos, você vai ver que ele faz muitas perguntas. sim. E essas próprias perguntas, elas já são as respostas. respostas. Já são as respostas, né? Que eles mesmos já entendem, poxa, eu fiz coisa errada, né? Ele tá certo. E ele se posicionava quando precisava, Isso. né? Então, assim, o líder precisa, às vezes... O liderado, ele precisa da direção do líder. Não adianta o líder ser uma pessoa que não lidere no sentido de direcionar, né? Já vai chegar o momento que o liderado... Você não pode achar que é óbvio. Isso aqui é óbvio. Ele vai saber que tem que ser feito. Não, Isso. às vezes não sabe. Às O óbvio vezes precisa ser dito, né? o óbvio precisa ser dito. E cabe a gente estar se desgastando com isso. E não com o operacional, como a gente também estava conversando, né? Então, assim, é bacana demais. Mano, pra gente encerrar, teria né? que ter uma parte 2 mesmo. Vamos ter, né? Pra encerrar, né, assim, com chave de ouro, eu queria que deixasse pelo menos uma frase com tudo isso que a gente conversou, né? De pessoas. Não me precisa- preparasse não pra pre- isso. Não precisa ser uma frase. Pega todo mundo de surpresa. Não precisa ser uma frase, mas um direcionamento, conselho. um conselho para as pessoas que estão aí iniciando no mundo de negócios e não sabem lidar com pessoas, né? Eu acho que você precisa ser você. Você precisa saber quem você é. Quem eu sou, o que eu quero, para que você consiga aí caminhar. Eu sempre digo em toda consultoria, assim, quem é fulano? O que fulano quer entregar? Onde fulano quer chegar? Porque a partir do momento que isso está impresso em você, você consegue passar a cultura da empresa, a visão, a missão, os valores de forma natural.
porque faz parte de você. E essa clareza precisa existir, seria o primeiro passo. A partir disso, as outras coisas são consequência. Maravilha, cara. E assim, eu tenho certeza que esse podcast vai somar na tua vida, né? Você vai conseguir aí que tirar muitas coisas boas, né? Então, a gente, reforçando pra você, a gente tá no Spotify, né? Estamos... Deezer, Amazon, Então, YouTube assim, Music, tudo. Você pode estar acompanhando o Fortune em todas essas plataformas digitais, inclusive no nosso Instagram. E queria já aproveitar, deixando aí, né, pra você, o pessoal que quer te seguir, acompanhar os teus projetos, onde Sim. consegue te encontrar, entendeu? Já pode ficar à vontade pra fazer o merchan, né, no final. Sim, aí. é na Mônica Figueira A, o meu @ do Instagram. E eu tenho também o @ Mônica Figueira Contabilidade. Tenho também o @ do Start Empreendedor, que é um projeto para empreendedores que estão começando ou que já começaram e pararam. Parei porque foram tantas dificuldades que eu acho que isso não é para mim. Então, o Start ele vem justamente para resgatar esse empreendedor. E a gente tem, nesse primeiro contato com o empresário, uma conversa, onde a gente vai tratar sobre tudo isso que a gente conversou aqui, porque o principal, o nosso foco é sempre pessoas. Então, sem pessoas não tem CNPJ e é por aí que a gente começa. Isso aí, Maravilha. foi um prazer demais te receber aqui. Eu Prazer amei foi todo demais meu. o bate-papo. Com certeza vai ter uma parte 2, porque a certeza. gente ainda teria muito assunto para conversar. Sim. Com certeza. E assim, isso é muito interessante a gente compartilhar com as pessoas, principalmente essa ideia, né, do financeiro de pessoas. É uma coisa que a gente toca muito na tecla aqui no podcast. A gente fala muito sobre esse assunto, né, de pessoas, enfim. Então, se você quer acompanhar a gente nas nossas redes sociais, também seguir a Mônica, então a gente vai deixar também aqui na descrição, Mônica, no nosso episódio, para as pessoas também te seguirem e acompanharem. E, então, reforçando, deixa o teu like, né, se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda demais a gente produzir esse conteúdo aqui para vocês todas as semanas, né, e acompanhe, né, nosso podcast aí de forma diária, semanal. Né? Foi um prazer estar com você até agora, né, Eduarda? É isso aí. E aí... E não se esquece, desse episódio vai ter muito corte bom lá no Instagram, então curte, comenta. Compartilha. Vai estar em collab com a Mônica também. Isso, para o pessoal também conhecer ela. Então, não deixa de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar. E próxima semana, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente, recebendo mais um empreendedor fora de série, compartilhando aqui com vocês histórias e muito conhecimento. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pessoal.